Nada é mais fácil do que denunciar um malfeitor e nada é mais difícil do que entendê-lo. Mas, como os navios russos sobreiam a OTAN no Mar Negro e como Putin ameaça arrancar os dentes dos agressores estrangeiros, parece haver pouco espaço para compreensão. Com o colapso da União Soviética, a Rússia perdeu séculos de expansionismo territorial. Criticamente exposto e sob o maior risco de desintegração, a Rússia passou a virada do milênio lambendo suas feridas. Agora, uma inquietação familiar paira sobre os estados pós-soviéticos. Os olhos inquietos fixos em Moscou são os mesmos olhos inquietos que olham para trás, pois quando se enfrenta um urso encurralado, a essência da estratégia é escolher o que não fazer. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Estendendo-se de oeste a leste, a Rússia é um Golias no cenário mundial. O país compartilha 20 mil quilômetros de fronteira, com 16 estados, 12 dos quais anteriormente faziam parte do seu território contíguo durante a era soviética. Ter uma fronteira terrestre tão extensa significa ter uma profunda responsabilidade de segurança. As razões para isso são históricas. Com o advento do Grão-Ducado de Moscou no século XV, o Estado incipiente enfrentou uma calamidade geopolítica imediata. Cercado por potências hostis, a ansiedade de Moscou só poderia ser atenuada pela expansão de suas barreiras geográficas, sejam rios, lagos, montanhas ou mares. Consequentemente, nos primeiros séculos de sua existência, a Rússia expandiu-se a uma taxa de uma Bélgica por ano. Na virada do século XVIII, a Rússia havia crescido até a extensão de suas fronteiras modernas. Ainda hoje, a geografia russa concede-lhe vantagens substanciais. A coroa amorfa congelada do Ártico, que adorna a massa de terra russa, impede qualquer pensamento de uma invasão terrestre ao norte. Uma abordagem naval de Murmansk e Arcangel é intocável, mesmo para os almirantes mais experientes. Fazer isso exigiria atravessar dois dos principais pontos de estrangulamento, o Estreito do Reino Unido e o Estreito do Urso. O primeiro referindo-se ao Oceano Aberto entre a Islândia, Groenlândia e o Reino Unido, e o segundo sendo o estreito entre a ilha de Svalbard e o norte da Noruega. Esses pontos de estrangulamento são facilmente defensáveis através do uso de submarinos, dos quais a Rússia tem muitos. Ao leste, as linhas costeiras acidentadas da Sibéria desaguam no Estreito de Bering, no Mar de Okhotsk e no Mar do Japão. A curta distância entre o Alasca e a Rússia pode parecer atravessável, mas o clima ártico, o forte movimento das marés e a presença do forte poder de fogo em ambos os lados restringe o movimento das forças militares através do estreito. Comparativamente, por meio do controle da península de Kamchatka e das ilhas Kuril, a Rússia pode restringir ações hostis no Mar de Okhotsk e no Mar do Japão. Entretanto, a Cordilheira Stanovoi e os montes Sayan estabelece a base da Rússia no extremo oriente. Mesmo quando o movimento é possível, o clima difícil restringe ainda mais a navegação. Grande parte da fronteira oriental da Rússia oferecem aos seus militares a vantagem em qualquer combate. No entanto, as coisas são mais preocupantes. Na Europa Oriental, percorrendo de São Petersburgo, Kazan até Volgogrado, fica o coração da Rússia. Cerca de 80% da população russa reside nesta área,
e quase todas as decisões que o Kremlin toma são baseadas nas necessidades e interesses do seu centro. No entanto, o centro divide a periferia com mais de 6 outras ex-repúblicas soviéticas, que são a Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Estônia e Letônia. O espaço coletivo que eles compartilham é uma das regiões mais problemáticas do mundo. Para começar, existem duas anomalias: a Península da Crimeia e o enclave de Kaliningrado. Ambos funcionam como bases militares que negam a entrada de forças hostis no Mar Negro e no Mar Báltico. Ambas as regiões estão cheias de armamentos pesados. Potências estrangeiras tendem a pensar duas vezes ao se aproximar da Crimeia e de Kaliningrado. Entre o norte até o sul fica a planície europeia. Este terreno permissivo estende-se como um triângulo da Holanda aos montes Urais. Forma um conduíte, alargando-se à medida que se estende para o leste. No momento em que a planície europeia chega às fronteiras da Federação Russa, a sua largura salta para bem mais de 2.000 quilômetros, tornando-se a maior paisagem exposta do mundo. O terreno aqui é plano, aberto e indefensável. Os principais tanques de batalha oferecem alguma proteção nesse tipo de terreno, razão pela qual a Rússia tem cerca de 13.000 deles, representando quase 1/5 da frota global. Mas, mesmo assim, nenhuma quantidade de armamento pode defender totalmente 2.000 quilômetros de terreno plano. Além disto, a leste da fronteira com a Ucrânia, a paisagem ondulante continua ininterrupta por 750 quilômetros até a cidade de Astrakhan, no Mar Cáspio. Conhecido como a Lacuna de Volgogrado, talvez nenhuma região seja mais fundamental para a existência do Estado russo. Se uma força hostil fechasse essa lacuna, ela efetivamente dissolveria o controle da Rússia sobre o Cáucaso, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Nas duas guerras mundiais, os militares alemães tentaram fechar a lacuna de Volgogrado, e em ambas as tentativas, a sobrevivência da Rússia pendurou em uma bela borda até muito tempo depois que a invasão foi repelida. Na borda norte da fronteira europeia ficam as nações bálticas. Historicamente sem forças, representam uma ameaça apenas para a Rússia. Os estados bálticos frequentemente atuaram como canais para grandes potências, desde a invasão sueca da Rússia no século XVIII até as ofensivas alemãs no século XX. Muitos tentaram entrar no coração da Rússia através do Báltico. O colapso da União Soviética colocou o Báltico nas mãos da OTAN, que concedeu às três repúblicas a confiança para negociar com a Rússia em pé de igualdade. Uma postura, isto é, quase impossível para outras repúblicas pós-soviéticas. A perda de suas participações no leste europeu custou muito caro a Moscou. Tanto política quanto financeiramente, Moscou foi forçada a manter uma fronteira maciça com alguns dos militares mais sofisticados do mundo. Tem sido um status quo extremamente caro. Assim, para minimizar sua exposição, a Rússia precisa ancorar-se junto ao Mar Báltico e às montanhas dos Cárpatos, no oeste da Ucrânia. Agora, os Cárpatos não são impenetráveis, mas eles oferecem uma vantagem extra para a força de ocupação em uma outra forma de espaço plano. Enquanto isso, o controle do Báltico permitiria aos russos avançarem sua fronteira até Kaliningrado. Portanto, ao restaurar as fronteiras soviéticas, Moscou reduziria seu flanco exposto pela planície europeia para 600 quilômetros, uma queda significativa dos atuais 2.000 quilômetros. Idealmente,
Os russos gostariam de empurrar para o oeste o máximo que puderem, de preferência para a Polônia. Isso então explica o impasse da Rússia com o bloco ocidental. Pense no plano europeu como um grande tabuleiro de xadrez, onde um deve maximizar a posição de seus peões, posicionando-os de forma estratégica. Quanto mais longe a OTAN empurra o leste para a planície europeia, e quanto mais flexível se torna o seu planejamento estratégico, mais espaço para o erro ela ganha. Os russos, entretanto, seriam deixados ainda mais expostos e compelidos a fazer ainda mais gastos militares. Da mesma forma, quanto mais a Rússia empurra para o oeste, menos opções a OTAN tem, e maior se torna a margem de erro do lado russo, para não mencionar que a Rússia não teria de gastar tanto na defesa. Sim, retomar os antigos territórios soviéticos é o objetivo final. Apoiando as forças separatistas, Moscou visa colocar seus vizinhos em conflitos latentes, dos quais o único alívio é a reentrada na esfera de influência da Rússia. É uma política que nem sempre funcionou como planejado. Na maioria das vezes, saiu pela culatra de forma dramática. As coisas são um pouco mais diferentes para o Sudeste. O Cáucaso representa um obstáculo às ambições geopolíticas e é o lugar onde, historicamente, grandes potências convergiram. Ainda hoje, influências turcas, iranianas e americanas estão proliferando. Se os russos pensarem em baixar a guarda, o Cáucaso rapidamente se voltaria contra eles. A maior extensão do Cáucaso estende-se de Sochi pelo Mar Negro até Baku e concede à Rússia uma camada de defesa sobre suas planícies férteis e redes de transporte ao norte. No entanto, o norte do Cáucaso, que faz parte da Federação Russa, é um foco de movimentos extremistas. A Rússia mantém um controle sobre a região, virando os atores locais uns contra os outros. E ainda, para ganhar autoridade duradoura, ela precisa se ancorar nas montanhas do Cáucaso Menor e no rio Aras, que corre ao lado dos parâmetros meridionais da Geórgia, da Armênia e do Azerbaijão. Essas nações constituem o Cáucaso Meridional, e o controle sobre elas proporcionaria aos russos camadas adicionais de proteção no Cáucaso Setentrional e também marcaria uma linha firme, separando a Rússia do Irã e da Turquia. É por isso que a União Soviética estendeu suas fronteiras por todo o Cáucaso, e a Rússia deseja restaurar esses domínios. Os formuladores da política em Moscou exercem influência sobre a região, explorando os conflitos étnicos comunitários. O problema é que os atores locais com seus problemas localizados, sejam separatistas chechenos ou aspirações da OTAN da Geórgia, estão bem cientes do peso geopolítico que têm, e eles tendem a atrair poderes rivais na luta por influência e poder. Isto é, o que torna o Cáucaso Meridional um ponto essencial na política regional. Mais a leste está a Ásia Central. Despojada de suas fronteiras soviéticas, a Rússia está gravemente exposta neste flanco. A leste das montanhas Altai, os picos se transformam em paisagens ondulados e pradarias varridas pelo vento. O Cazaquistão e as estepes Cáspia estendem-se através da fronteira Rússia mais ampla. Aqui, a lombada geográfica mais próxima é o Ural, que deixa uma lacuna plana de 650 quilômetros das montanhas dos Urais até o Mar Cáspio. Este terreno é indefensável e a história pode provar. Por séculos, senhores da guerra turcos usaram as estepes como uma rodovia para entrar na Rússia e na Europa. No século XIII, a conquista foi tão completa
que paralisou o Estado russo por séculos. Foi somente no século XIX, quando a Rússia ganhou o controle do interior da Ásia Central e garantiu totalmente seus flancos ao sul. As montanhas Altai, com cumes a 4 km, e a cordilheira Tian Shan e as montanhas Palmira, com elevações de 7 km, atuam como paredes físicas separando as esferas de influência russa e chinesa. Simultaneamente, o árido deserto de Karakum ao sul separa a Ásia Central da influência iraniana. A máquina soviética centralizada controlou todos esses elementos geográficos, que por sua vez fizeram Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão uma almofada coletiva contra qualquer poder proveniente da Ásia. Mas o colapso da União Soviética derrubou a dinâmica do poder regional. Hoje, existe uma nova rivalidade na Ásia Central. Das veias de gás natural do Mar Cáspio às riquezas agrícolas do Vale da Fergana, potências estrangeiras estão caindo sob a carcaça da União Soviética. É um duelo silencioso, mas muito vivo. De particular importância é a entrada da China por meio de sua iniciativa Belt and Road. A China oferece aos estados da Ásia Central um parceiro alternativo no atendimento de suas preocupações econômicas e de segurança. Lentamente, mas de forma eficaz, Pequim está superando as barreiras geográficas pelo uso de tecnologias modernas e investimentos maciços em infraestrutura. A China está jogando um jogo longo, já que seus investimentos de capital de risco continuam. A Rússia corre o risco de ser reduzida a uma potência de segundo nível na Ásia Central, o que então transformaria a região em uma grande responsabilidade. Assim, para anular qualquer ameaça da Ásia, a Rússia precisa restaurar as fronteiras soviéticas na Ásia Central. A maneira mais econômica de manter sua hegemonia é usando ferramentas assimétricas de política, como mediação de conflitos por minorias étnicas, negócios de armas, propriedades de empresas e até mesmo a formação de organizações supranaturais como a segurança coletiva, a Organização do Tratado e a União Econômica da Eurásia. O fato de que os estados da Ásia Central não têm litoral torna as projeções de poder de Moscou ainda mais inevitáveis. Todos esses componentes de soft power fortalecem o verniz da Rússia na legitimidade. E na geopolítica, a legitimidade é às vezes mais valiosa do que qualquer arsenal junto. É claro que os soviéticos moldaram suas fronteiras com grande diligência, tanto na Europa Oriental, no Cáucaso e assim como na Ásia Central. A perda desses territórios expôs a Rússia moderna a uma infinidade de perigos. É por isso que Putin descreve o colapso da União Soviética como o maior desastre geopolítico do século XX. Sem suas fronteiras soviéticas agindo como um escudo, a Rússia parece intimidada pelo avanço da União Europeia e da OTAN para o leste, enquanto potências regionais, incluindo a China, contestam proativamente sua influência no Cáucaso e na Ásia Central. Os russos têm as costas contra a parede e dessa forma só há uma coisa a fazer: dar meia volta e lutar para restaurar a geografia soviética, porque conhecer a geografia de uma nação é conhecer a sua política externa. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.